Muito bem, hoje aqui diretamente dos estúdios do podcast do Zé Ninguém, eu converso e tenho a grata satisfação de conversar com Lucas Moraes. Lucas Moraes, quantos anos você tem, Lucas Moraes? 14 anos, nascido em 2012. Nascido em 2012. Ô, Lucas, eu vejo que você usa óculos. Desde quando você usa óculos e por que você usa óculos? Conta pra nós. Nem vamos lá começar a história, né? Mais um. Quando eu tinha meus 12 anos, foi 12 anos, eu já tinha percebido que eu já tava vendo tudo embaçado. Vamos, por exemplo, aqui. O Zé, se eu tirar o óculos aqui agora, vamos lá. Vocês, que aqui tá o celular, a câmera, eu vejo o celular totalmente embaçado, meio borrado. Se eu olhar pro Zé agora, ele tá perto de mim, então eu consigo ver o rostinho dele. Porém, ele tá meio embaçado. Também embaçado. Oh, eu sou embaçado, Lucas. Só que se eu botar o óculos, é como se eu estivesse colocando novos olhos. Ai, que interessante, Lucas. Uma coisa curiosa de se falar, quando você tá sem óculos, as cores elas são menos vivas. Se você colocou os óculos, olhos, tá? Você vê mais viva as cores. Tá, ô Lucas, me fala uma coisa. Quando você percebeu, você percebeu isso sozinho, por si mesmo, em sala de aula, em casa, como foi? Você tinha quantos anos quando você teve essa percepção que você estava vendo as coisas embaçadas? Bem, quando eu tava lá pros meus 10 anos, já tinha começado os sintomas da miopia. Que antes, dos meus 5 até os 9, não tinha isso. Miopia, você está dizendo que hoje você sabe o que é, mas você não sabia. Você sabia que tinha um problema. Sim. Tá. Tanto que lá eu só falava, mãe, eu tô vendo meio embaçado. O que eu via? Quando minha mãe tava dirigindo, a gente passava pela rua e via as placas longe. Eu tinha que forçar a vista pra olhar. Aí na escola, quando eu sentava lá no fundo, eu sentava no fundo, mas eu não era bagunceiro. Assim. Tá se vendo. Eu observava a luz assim, tipo, nossa, mas tá embaçado isso, tá complicado. E aí, fui falando pra minha mãe, aí eu falando, mãe, me leva pra um médico, oftalmo, pra ver isso. Curiosidade, eu não sabia que era um oftalmo, mas eu soube quando... Associou com a visão, oftalmovisão. Sim, e também quando a gente foi num médico, porque eu tava passando por outra coisa, outro probleminha de saúde ali, que eu tinha que ver. Aí minha mãe reclamou dos olhos, ela falou oftalmo. Aí eu já associei, oftalmo deve ser coisa de olho. Sim. Aí então... Tá. Aí demorou um ano inteiro pra ela conseguir me levar pro oftalmo. E você reclamando durante esse período. Sim, reclamando. Então sim, já abre um gancho aqui para que os pais observem e prestem atenção quando seu filho está falando, porque é ele que está sentindo o problema. Se ele não fala, não tem como saber. Agora, se ele fala e os pais não tomam providência, das duas uma, ou é um problema de ocupação muita, que às vezes não dá tempo de dar atenção a isso, ou às vezes é um descuido, né? Como você disse, não se importa muito com o filho, ou tá achando que está se importando, quando na verdade não está. Mas continua, Lucas. Aí o que? Quando a gente foi minha mãe, meu irmão e eu. Meu pai já usa já há muito tempo, então ele nem precisou ir. Então, quando a gente foi, eu fui primeiro. E a gente vai lá, né? Coloca aquele trambolho grandão. Sim, um aparelho para verificar. E a gente vê uma casona lá no fundo, com um balão. E aí o oftalmo, ele fala, tá bom pra você? Aí fala, não. Aí tá. Ele muda. Sim, aí depois ele trocou pra letra. Sim. Aí foi vendo, tá embaçado? Tá, não consigo ver nada. Fala as letras que tá aí, não consigo falar. Aí ele foi regulando. Até ver. Aí eu falei, agora eu consigo ler. E aí, depois disso, ele escreveu lá, imprimiu a papel, a fez folha. As anotações. Sim. Então ali ele deu o seu diagnóstico. Sim. E aí quando eu tirei aquele negócio que eu tava esperando, minha mãe tava do meu lado, ele disse, seu filho tem miopia. Que o olho dele tá em desenvolvimento, então o quê? Ele tem que usar óculos, toda hora. Só não quando for tomar banho e dormir.
Tá. Se não usar, vai piorando a miopia. Então, foi minha mãe também, ela descobriu que ela tinha um problema de visão que é o contrário da miopia. O que tá perto ela enxerga ruim, o que tá longe ela enxerga bem. Sim. Eu esqueci o nome, é algo com hiper. Enfim, meu irmão suspeitava de glaucoma, que é o quê? Aquelas bolinhas preta do olho que fica girando assim, tava grande. Então ele tava começando a desconfiar disso. No fim, fez exame e não deu em nada. Graças a Deus. Mas eu quero voltar aqui para você, Lucas, porque é muito importante. Porque você traz um histórico de que em sala de aula você tinha dificuldade. Você chegou a comentar com seu professor, com sua professora, alguma coisa? Vivia falando, inclusive, que agora tem uma de sala, né? Sempre teve. Porque a sala era muito bagunceira, conversava muito, e os professores faziam uma de sala onde cada um tinha que sentar. E os professores me colocavam no fundo. Aí eu falava, não consigo ver, por favor, me coloca na frente. Eu fiquei exatos 5 meses reclamando pro professor e não me mudava. Então, outra coisa importante também, Sim. né, Lucas, que o professor ele é responsável por assistir o aluno, porque o professor não tem que dar educação, mas ele dá informação. E se ele recebe uma informação do aluno que está passando por dificuldade, então assim, houve uma falha do professor também, né? E aí só depois que colocaram na frente, que mudaram o mapa de sala, e a partir daí eu só sentei na frente. Muito bem. E aí, ok. Só um recadinho aqui. Usem óculos. Vocês que têm miopia. Senão vocês vão ficar cegos. Não tô brincando. Olha só, hein? O Lucas falando própria experiência. Ô Lucas, então, você falou do profissional médico oftalmologista. Você sabe que, além do oftalmologista, tem também o optometrista? Você já viu falar nisso ou não? Não, nunca ouvi falar. Então, aquele profissional que fica na ótica, que faz o exame, nem sempre é um médico oftalmologista, ele é o optometrista. Ele faz a acuidade, ele vê o problema que você tem, o grau que precisa usar, mas se ele detecta ali algum problema de saúde visual do olho, aí ele encaminha para o oftalmologista. Mas até então, basicamente, o óculos tem a ver com o optometrista e não com o médico oftalmologista. Então tá aqui, é um profissional que fica na ótica. E agora, trazendo o seu histórico, o seu relato, é até importante fazer uma recomendação para as prefeituras, principalmente que cuida do ensino fundamental 1, que vai dos 6, 7 anos até o 9, até o 10, 11 anos de idade, quando vai para o ciclo 2, né? Eu acho que é nessa fase que é importante, porque se o aluno reclama com o professor tem que levar isso para os pais, e os pais têm que tomar providência para que não aconteça o que aconteceu com você, porque pelo que eu estou entendendo aqui, você teve 1 ano de atraso, um pouco mais, mesmo você insistindo em sala de aula e também em casa, ou seja, 2 falhas, da escola, do professor, da professora, e também dos pais, né? A gente até entende que às vezes tem filho que reclama de tudo e os pais, por conta disso, não dá muita atenção, né? Mas é importante porque a saúde visual é fundamental para a vida, né? Então hoje você começou a usar quanto de grau nas suas lentes? Comecei com 0,50. 0,50. Foi o primeiro óculos que você pôs. Tem 3 níveis, que é o mínimo, o médio e o... Digamos o máximo, vamos dizer assim. o maior. Que o baixo nível é de 0 ponto alguma coisa até 2 graus. 3 até 4 graus, acho, é intermediário. Aí a partir disso já é miopia alta. E uma coisa, inclusive, a se falar, quando a miopia ela passa no intermediário, a pessoa começa quase a se declarada quase cega. Porque aqui eu vejo embaçado, mas uma pessoa que tem 1 grau alto vê nada. Nem embaçado, não vê nada. Ela vê muito embaçado, tipo como se uma câmera não focasse. Ah, E dói o olho, inclusive, pra essas pessoas. então recomendação importante. Primeiro,
os pais perceberem alguma coisa, tem que tomar providência. Segundo, se a escola, o professor percebe alguma coisa, tem que comunicar, né, Lucas? Eu sou Zé Maria, do podcast Zé Ninguém, e hoje eu entrevisto aqui o Lucas Moraes, um garoto de 14 anos que traz o seu relato de vida pessoal falando da acuidade visual, falando da visão. Lucas? Então, Lucas, o que você recomenda para os pais, baseado no histórico de sua família, que você reclamou, você sentiu que não estava tendo a devida atenção? O que você recomenda para o jovem, a criança e também para os pais, na sequência? Para os jovens que são da minha idade, eu recomendo uma coisa. Primeiro, se vocês têm qualquer dificuldade, seja ela física ou até mental, reclame. Reclame, olha, é muito importante, reclame, não deixe de falar, porque ninguém sabe o que o calado quer. Exato. Muitos jovens e adolescentes passam por diversas dificuldades na vida justamente porque ficaram calados ao invés de reclamar. E insistam. Se não fizerem nada, insista. Procure ajuda. Insista até conseguir. Porque quem está com problema é você, jovem, não é os seus pais. Mas se você não fala, não tem como eles saberem. E em sala de aula a mesma coisa. E não é o seu colega do lado que vai resolver o seu problema. Fale com o seu professor, né, Lucas? Sim, e agora para os pais é o seguinte. Escutem seus filhos. Porque mesmo que, sei lá, o seu filho ele reclama de muitas coisas e boa parte delas não é real, tá? Se ele vem reclamando, então é porque tem alguma coisa. Porque, pelo que eu sei, uma criança, um adolescente não fica reclamando várias vezes da mesma coisa. Pois é. Ou às vezes até reclama de coisas semelhantes para não ficar repetitivo e para ver se tem a atenção, né, Lucas? Exato. Então, o que seria recomendado? Pelo menos ir, né? Ver se tem. Inclusive é recomendado para todo mundo, uma vez pelo menos por ano, ir no oftalmologista. Muito bem, o Lucas trazendo aqui o seu relato pessoal para o podcast do Zé Ninguém. Lucas, eu fico muito feliz em ouvi-lo e também fico contente em você trazer a sua mensagem, uma mensagem simples, honesta, vindo do coração, para os jovens da sua idade, para as famílias que têm filho na sua idade. E muito obrigado pela sua participação no podcast do Zé Ninguém. Toca aqui, Lucas. Obrigado. Espero vê-lo mais vezes aqui, trazendo esse recadinho para as famílias. Faça suas considerações finais. O que você recomenda de coração para coração? Você vai falar com os jovens da sua idade. Eu recomendo? Se você não quiser ter que usar esse trambolho no seu rosto aqui, isso aqui incomoda às vezes. Quando você for deitar, for tomar banho, se você esquecer, vai ferrar a lente ou vai quebrar a perna, como já aconteceu várias vezes comigo. Para de ficar com a cara escancarada aqui na tela. Fica longe. Se você está assistindo uma televisão, não fica com a cara na televisão. No computador, no celular. Telas. O que mais ferra, atrapalha a visão das pessoas, hoje em dia, ainda mais, de pessoas na puberdade, estão em uma fase de transição, é tela. Porque o brilho atrapalha a sua retina, aumenta ela, causando desequilíbrio e causa um problema de visão. Então, se você for usar um aparelho eletrônico com tela, que tenha brilho, que brilhe, algo como um celular, não deixe isso muito perto do seu rosto, senão vai ferrar a sua vista. E até pode aumentar a chance de você ser cego. Olha só, esse é o recado do Lucas Mendes. Muito obrigado, Lucas, pela sua participação no podcast do Zé Ninguém. Forte abraço.